Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 27 de setembro de 2020. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 21, versículo do 28 ao 32. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo ao primeiro dele, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade eu vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditaste neles. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz essa reflexão da obediência ao Senhor, do serviço ao Senhor. Jesus vai contar essa parábola aos anciões, aos sacerdotes, aos mestres da lei, aos fariseus, contando essa parábola do pai que tinha 2 filhos e chama-os para ir à vinha. Vai ao primeiro, ele diz que não vai, mas depois vai. Chama ao outro, ele diz que vai, mas depois não vai. Jesus vai perguntar qual deles fez a vontade de Deus. Ele vai dizer que é o primeiro, aquele que disse que não ia, mas foi. Assim também acontece com cada um de nós. E Jesus fala isso ao povo, aos anciões do povo e aos sacerdotes, porque eles fazem parte do povo eleito de Israel, o povo que Deus escolheu lá em Abraão, e esse povo é o povo da antiga aliança. Mas esse povo, quando Jesus mataram os profetas, quando João Batista veio anunciar o Messias, veio anunciar a conversão, que o reino de Deus estava próximo, eles não se converteram. E assim também aconteceu com Jesus. Quando Jesus anunciou o reino de Deus, anunciou a conversão, anunciou que ele era o Messias, mesmo fazendo todos os milagres e os prodígios, eles não se converteram. Pelo contrário, mataram o Filho de Deus, mataram o Messias, o nosso Salvador. E aí vem aqueles pecadores, aqueles que eram rejeitados, aqueles que não tinham coragem de se aproximar do templo, aqueles que os fariseus diziam que eram os rejeitados, aqueles que eram os condenados. Mas muitos deles se converteram. Assim como Mateus, que era um cobrador de impostos, era um publicano, era um homem rejeitado pelo povo de Israel, pelo povo judeu, porque ele cobrava imposto para o Império Romano. E aí ele era considerado um traidor do seu povo, um pecador público. Por isso que era chamado de publicano, um pecador público. E aqui Jesus vai dizer que aqueles que disseram no primeiro momento que não ia e foram, são essas pessoas que no momento que Jesus chama a conversão, muitas vezes rejeitam essa palavra de Jesus, como rejeitaram a palavra dos profetas, as palavras de João Batista, mas depois verdadeiramente se convertem, assim como Mateus se converteu.
Quando Jesus viu Levi e Mateus lá na coletoria, Jesus disse: segue. E ele deixou tudo para trás para seguir o Messias e se tornar um evangelista. E Mateus é o verdadeiro exemplo daquele que no primeiro momento deixou de lado as coisas de Deus, a vivência do reino de Deus, vivia no pecado, mas ao ser chamado por Jesus, deixou tudo para trás, se converteu, se tornando discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim somos nós. Muitas vezes conhecemos pessoas que viviam no pecado, viviam no vício, viviam na prostituição, no adultério, mas no momento Jesus chama essa pessoa, toca no coração dessa pessoa e aí essa pessoa verdadeiramente deixa tudo para trás e se converte e caminha nos caminhos do Senhor. É fácil esse caminho? Não é. Eu falo por mim mesmo. Foi muito difícil a minha conversão, porque era uma vida toda de pecado, uma vida toda de prostituição, de adultério, uma vida das coisas do mundo. E no momento que Jesus me chamou, foi um compromisso que eu fiz com Jesus de deixar essa vida para trás. Mas a cada dia eu peço a Deus, porque eu reconheço as minhas fraquezas, reconheço os meus pecados, reconheço as minhas misérias. Eu sei que o inimigo não dorme, as seduções do maligno que nos coloca são muito sedutoras, as tentações são grandes e a gente precisa pedir ao Espírito Santo de Deus de sabedoria, conselho, temor de Deus, fortaleza e inteligência, para que a cada dia nos fortaleça na fé, para que a gente possa resistir às tentações do maligno e às suas seduções. Portanto, meus irmãos, se no primeiro momento nós dissemos não ao chamado de Jesus, mas no outro momento nós dizemos sim, aqui estou, Senhor. Verdadeiramente é o que Jesus fala para aqueles mestres da lei, os anciãos, para os sacerdotes. Esses vos precedem no reino de Deus, porque reconheceram a graça de Deus e se converteram. Jesus diz para ele e diz para cada um de nós: vós, mesmo vendo tudo isso, igual nós vemos esses exemplos de conversão e muitas vezes não nos arrependemos, mas continuamos apontando o dedo, julgando essas pessoas. Mas Deus tudo sabe, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso íntimo e Ele sabe que a conversão é verdadeira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado domingo a cada um de nós.